Olá, daqui fala a Inês com outra notinha introdutória e esta é especial para nós porque gostaríamos de pedir a vossa ajuda. Como sabem, nós gostávamos que o podcast continuasse a crescer e gostávamos que se tornasse um bocadinho mais sustentável, porque neste momento nós fazemos tudo isto nos nossos tempos livres e não temos qualquer tipo de patrocínios ou apoios. Portanto, se no futuro nós quisermos ter algum apoio ou se nos quisermos candidatar a algum financiamento nacional ou europeu ou internacional mesmo, a verdade é que vamos precisar de mostrar que o podcast tem impacto e que importa para as pessoas, que não é só, enfim, algo que nós fazemos por diversão, porque também é, mas que de alguma forma modifica as vossas vidas para melhor. Portanto, queríamos pedir a vossa ajuda. Nós, para demonstrar este impacto, precisávamos de ter depoimentos das pessoas que nos ouvem. Vou explicar um bocadinho melhor sobre aquilo que nós temos a nível de estatísticas. As estatísticas do Spotify ajudam-nos a perceber qual é o número de ouvintes, quantas reproduções por episódio, portanto, quantas vezes as pessoas carregam play em cada episódio, o género das pessoas que nos ouvem, as idades, não é? Faixas etárias. Mas, infelizmente, não nos consegue dar a perceber porque é que as pessoas ouvem o nosso podcast e de que forma é que o nosso podcast lhes afeta de forma positiva. Qual é o impacto positivo que tem nas suas vidas. Portanto, se pudessem tirar, não sei, meia horinha das vossas vidas, sentar-se a escrever um parágrafo, não tem que ser nada super longo, um parágrafo sobre como é que o nosso podcast vos impacta de forma positiva, então nós ficaríamos muito agradecidos. Eu sei que nem toda a gente vai conseguir fazer isto, mas sei lá, se 5 pessoas, ou não sei, vou ser louca, 10 pessoas, tipo, se conseguíssemos 10 depoimentos, já ia ser tão bom, porque neste momento, só no Spotify, já nem estou a falar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, só no Spotify nós temos mais de 1000 subscritores. Portanto, se nós conseguíssemos apenas 10 desses 1000 escrevessem um parágrafozinho sobre a forma como o podcast impacta as suas vidas, seria fantástico. Então, mas mais especificamente, o que é que nós precisamos de saber nestas, entre aspas, declarações de impacto, que é assim que eles chamam? Precisávamos de saber, por exemplo, se vocês acham que o podcast contribui para a vossa educação, se acham que o podcast contribui para a vossa percepção, para o vosso entendimento sobre o passado, sobre o mundo em geral, não só o mundo passado, mas também o mundo presente, se acham que o podcast contribui para um diálogo, não só sobre o Antigo Egito, mas também sobre outras questões históricas que sejam mais abrangentes. Portanto, há algum impacto cultural, algum impacto educacional que vocês nos podem descrever? Profissional, por exemplo, nós temos professores que nos ouvem. Será que o nosso podcast os ajuda a preparar as aulas? Será que ajuda os alunos a perceber melhor a matéria? De que formas é que o podcast poderá ter diferentes tipos de impacto nas vossas vidas? Nós sabemos que, obviamente, para cada pessoa o impacto vai ser diferente e o impacto não tem que ser nada por aí além, pode ser simplesmente qualquer coisa como, ao ouvir o podcast, eu achava que não percebia nada de história, ou achava que eu não gostava de história, ou achava que o Antigo Egito era uma coisa assim muito obscura e de repente fiquei a perceber muito mais e muito melhor e, portanto, ajudou-me a compreender melhor o passado e a construção das narrativas do passado e também a perceber que o passado que nós falamos hoje em dia está sempre baseado no presente, não é? Porque nós somos historiadores, arqueólogos, investigadores que trabalham a partir do dia de hoje a olhar para trás. Portanto, vai haver sempre esse desfazamento. O impacto pode ser também qualquer coisa como, não sei, aproximou-me da minha família porque eu ouço o podcast em conjunção com os meus filhos. Não sei, estou a inventar um bocado, mas não tem que ser nada super académico, nem super sério ou científico. Não é esse o objetivo. Estes depoimentos que nós queremos guardar, que não podem ser anónimos, atenção, acho que é importante dizer isto, não podem ser anónimos porque a ideia é que seja verificável. Os vossos depoimentos seriam uma prova, entre aspas, de que pessoas reais no mundo real sentem que o nosso podcast é importante para elas. E, portanto, tinha que ser uma prova verificável. Se nós nos formos candidatar a financiamento para que nos ajudem com, por exemplo, com a edição do podcast, que é muito trabalhosa e que tira muito tempo da minha vida e que se torna cada vez mais difícil, especialmente agora que eu tenho um bebê pequenino, seria ótimo conseguirmos dinheiro para arranjar
alguém que editasse o podcast, precisamos de depoimentos verificáveis. Portanto, para concluir, se tiverem a oportunidade para se sentarem um dia destes, não é preciso ser hoje, não é preciso ser amanhã, não é preciso ser esta semana, pode ser daqui a um mês. Claro que quanto mais depressa, melhor para nós, como é óbvio, mas não há pressão nenhuma. Se pudessem sentar um dia destes em casa e escreverem só um parágrafozinho sobre como o podcast vos impacta, deixando lá o vosso nome, claro, e a vossa informação, não é? Para ser uma prova verificável, então nós ficávamos mesmo muito agradecidos, porque de facto é importante para o nosso futuro e para a sustentabilidade deste podcast. Portanto, podem refletir sobre as questões que quiserem no vosso depoimento e podem mandá-lo por e-mail, podcast.egiptologia@gmail.com. Podem mandar pelo Instagram, se nos seguirem no Instagram, por mensagem, como vos der mais jeito. Se alguns dentre vós tiverem essa disponibilidade, porque às vezes eu sei, as pessoas querem ajudar, mas simplesmente não há tempo. Eu compreendo, a sério. Nós os três compreendemos. Mas se houver essa possibilidade, se alguém tiver essa disponibilidade, nós ficaríamos mesmo muito agradecidos. Obrigada por nos ouvirem e espero que gostem deste episódio, que eu confesso está muito interessante mesmo. E falamos sobre questões muito abrangentes neste episódio com o Fábio Friso, portanto espero que gostem. Obrigada e até a próxima! Olá e bem-vindos a mais outro episódio de 3 Egiptólogos Entram num Bar. Meu nome é Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. E hoje temos aqui um convidado especial. Fábio, queres apresentar-te? Olá a todos, todas, todes. Eu sou o Fábio Friso, eu sou professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, no Brasil. Fiz meu mestrado, meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, com outros colegas que já participaram aqui do podcast. Eu faço parte também de uma missão argentina, que escavam na tumba em Luxor, né? E é isso, basicamente, né? Ótimo. Então, eu gosto sempre de perguntar às pessoas que não se identificam como egiptólogos, porque não disseste que eras egiptólogo, porque essa escolha, ou seja, tu és uma pessoa que estuda o Antigo Egito, mas não utilizaste a palavra egiptólogo. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre a tua escolha? Vocês costumam falar isso no programa, né? Isso é um debate recorrente para nós que somos do campo pode ser chamado uma periferia no âmbito da construção de conhecimento acerca da egiptologia, digamos assim, né? E próprio debate sobre se a egiptologia é uma disciplina, se é um campo de estudo, essas coisas que vocês já fizeram, né? Eu não costumo, para egiptólogos, eu não costumo me considerar egiptólogo como forma de identificação na maior parte das vezes, né? Em especial em países latinos, porque a gente justamente não tem esse tipo de formação. E eu também gosto se fosse para me caracterizar assim profissionalmente, eu gosto mais da ideia de professor de história antiga. A docência é um elemento muito importante na minha autodefinição profissional, digamos assim, né? E o âmbito da história antiga eu acho que é um recorte importante também para ser pensado, para localizar o Egito, o Mediterrâneo e todas essas culturas e civilizações tradicionais da antiguidade no âmbito mais amplo. E acho que isso é uma vantagem, inclusive, desses países que se pode falar periféricos, que não têm essa formação em egiptologia, né? Porque nós temos uma formação mais ampla no âmbito, pelo menos, dos estudos de graduação, né? E aí acabamos estudando história num nível maior e isso dá mais influências para o nosso trabalho como dentro da egiptologia, né? E, além das questões todas que estão relacionadas ao colonialismo, da questão da egiptologia, etc. Então, eu não tenho um problema em me identificar como egiptólogo. Então, como especialista, egiptólogo no sentido de especialista em Egito faraônico. Não é um problema exatamente me identificar como egiptólogo, mas como é uma identidade pouco funcional, em especial aqui no Brasil, eu acabo escapando dela. Eu nem tinha pensado sobre isso quando me apresentei, que não tinha me apresentado como egiptólogo. Mas é um podcast sobre egiptólogos. Vocês não estão entrevistando pessoas, não é um grande mistério. Não, mas eu gosto daquilo que tu disseste sobre a importância da docência para ti, porque eu sei que tu também tens um podcast com outro colega, não é? Onde discutes precisamente pedagogias de ensino. Então, não sei se queres fazer um bocadinho de publicidade e falar um bocadinho também o que é que vos levou a criarem esse espaço, esse podcast onde discutem formas de ensinar, pedagogias de ensino, formas de aprender também. A gente tem eu e o Renato Silva, um colega que está na Universidade Federal Fluminense, agora professor de História Medieval, e que foi meu colega de graduação na própria Universidade Federal Fluminense. A gente desenvolveu aí durante a pandemia, quando todo mundo aprendeu a fazer pão e podcast, a gente
desenvolver um podcast, já era um sonho antigo da gente sobre ensino na universidade, né? É um projeto que anda parado já, porque na época que a gente começou, o Renato ainda não estava na Universidade Federal Fluminense, depois ele prestou concurso, as coisas ficaram mais corridas, a gente tá com um planejamento para voltar a ele em breve. Mas a ideia era escutar experiências, porque eu acho que a gente, depois que a gente se forma e se torna professor, a gente aparentemente para de assistir aulas de outros professores. Então não existe muito diálogo sobre o fazer acadêmico, né? E também não existe muita pesquisa sobre o fazer acadêmico. Pelo menos não em língua portuguesa, certamente não. Existe. Sem dúvida. Em inglês existe bastante pesquisa, existem programas, né, dos quais a gente até se inspirou em podcasts como Teaching in Higher Ed, que a gente escuta bastante, né? E que é bem interessante justamente para compartilhar essas experiências. E é uma coisa que a gente não, na realidade, pelo menos da maneira como a coisa funciona no Brasil, a enorme maioria dos professores universitários não estuda, não se forma como professores, né? São pesquisadores de diversas áreas, seja quais forem, que com o doutorado se habilitam a dar aulas na universidade, mas que em sua grande maioria nunca fizeram reflexões sobre os processos pedagógicos. É o contrário aqui de nós é a mesma que fomos... coisa. Exato. Nos Estados Unidos é igual. É o modelo tradicional, né? Nós... em áreas de formação de licenciatura, né, como é o caso da história, né, que não é o caso da egiptologia, mas é o caso da história, pelo menos temos alguma reflexão sobre a docência, porque nos formamos como docentes e trabalhamos em grande medida aqui no Brasil em cursos de formação de professores. Mas para a enorme maioria dos outros casos não existe essa reflexão. E aí o podcast entrou para tentar... sanar esse espaço que existia de compartilhamento de experiências mesmo, de o que cada um de nós faz na sala de aula, o que dá certo, o que dá errado, porque eu acho que, no geral, a gente trabalha de uma forma muito intuitiva e muito copiando modelos que a gente já admira ou que a gente acha que dá certo e assim por diante. E podes só dizer o nome do podcast? Ensinando na Universidade, é isso? Acho que é isso. Okay. Faz tanto tempo. Depois eu passo para vocês, aí vocês podem colocar o link do Spotify na... Perfeito. Vamos botar. Perfeito. Sim, porque de facto é aquilo que tu dizes. As pessoas que ensinam normalmente não são ensinadas a ensinar. É quase esperado que magicamente uma pessoa saiba comunicar com alunos e de diversas idades também, não é? E é um bocado assustador, porque há gente que tem até alguma facilidade, naturalidade em comunicar publicamente, e há quem não a tenha, mas isto pode ser aprendido. Ou seja, não é eu sou mau a comunicar e serei sempre mau a comunicar. Não, uma pessoa pode aprender com diferentes estratégias a fazer chegar informação às pessoas, aos alunos, enfim. E isso eu acho muito importante. O trabalho é um serviço público o que vocês fazem, o vosso podcast é um serviço público. E eu não sei a experiência de vocês, né, nas universidades aí fora, mas nos últimos anos a gente tem tido muitos conflitos, né, dentro do campo da universidade no Brasil, com muita ênfase depois das leis de cotas, etc., com novos públicos ocupando a universidade, muitos conflitos entre professores e estudantes, porque os professores ainda continuam dando aulas de uma maneira muito tradicional, né, e os novos públicos que estão entrando na universidade... Como vocês podem ouvir os cachorros aqui atrás, né? Eu já tinha avisado que isso ia acontecer. Os novos públicos que estão entrando na universidade sofrem mais com esse tipo de ensino mais tradicional, eu acho. Novos públicos geracionais mesmo, né? A gente não está mais tão acostumado a esse tipo de coisa. Então, e isso vai criando também um monte de conflitos, né? Ou seja, comportamentos que há 20 anos atrás, quando eu estava estudando, eram comportamentos normais, hoje a gente já entende como sendo comportamentos de assédio, por exemplo, né? Agressivos e assim por diante. Ainda bem. Sim, ainda bem. Eu acho que às vezes assusta-me um bocado a normalização de comportamentos de assédio, de comportamentos de violência, que quando nós éramos mais jovens existia e nós até considerávamos completamente normais, e agora olho para trás e de facto penso, isto era normal, nem era normal, era comum, mas não devia nunca ter sido normalizado, nunca. E então dá-me esperança ver que estamos agora a refletir sobre estas questões para que possamos todos fazer melhor no futuro. É isso. Sem dúvida. E como é que tem sido a tua experiência de lecionar sobre Antigo Egito, História Antiga, no palco mineiro em que tu vives agora? Como é que é
ensinar sobre o Antigo Egito em Minas Gerais. E eu ia perguntar também, relacionado a isso, que outras disciplinas você ensina, né? Porque você acabou de falar que não ensina só sobre o Egito, então sobre o que mais você ensina e como que você relaciona as duas áreas? Então, a minha disciplina fixa na universidade é a história antiga, né? O currículo daqui, vocês sabem, né? Os currículos em geral têm uma história antiga, ou é uma história universal 1 e 2, ou uma história antiga 1 e 2, dividida normalmente em Oriente e Ocidente, ou, em muitos casos, é uma história antiga única, né? Uma única disciplina de história antiga relativamente curta, né? Então, a minha disciplina fixa aqui é a história antiga. Nas outras, eu sou obrigado a dar 2 disciplinas por semestre. Elas variam. Nos últimos semestres, por exemplo, eu tenho uma coisa que é bem interessante dessa universidade onde eu tô, do departamento onde eu tô, que é fruto do departamento ser pequeno, é que a gente é obrigado a fazer um revezamento nas disciplinas de prática de estágio, de acompanhamento de estágio, o que eu acho interessante porque me obrigou a fazer uma reflexão muito grande justamente sobre a docência, que já era um tema que eu tinha interesse. E além disso, então eu revezo entre essas disciplinas de estágio e disciplinas que são consideradas, chamadas aqui de eletivas, mas em outras universidades optativas, que são disciplinas mais monotemáticas, né? Que aí o professor define a temática dessas disciplinas, que é onde basicamente eu ensinei Egito. E aí é interessante vocês perguntarem isso, inclusive, porque eu tenho uma certa, embora a formação toda em Egito, qual é a palavra para isso, assim? Uma dificuldade de trabalhar Egito numa disciplina na graduação, assim. A primeira vez que eu dei uma disciplina só de Egito foi a coisa de 1 ano atrás, e eu achei que a disciplina foi um desastre. Porque a gente tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade para saber quais são os focos, né? Para se dar numa disciplina sobre um objeto que é gigantesco, né? E aí você quer escapar dos focos tradicionais. Vamos aqui ver arte. Ou eventualmente você quer escapar de uma estrutura que é uma estrutura cronológica. Olha, vamos ver Reino Antigo, Reino Médio, Reino Novo, etc. E nunca dá tempo de ver tudo. E a gente não nota isso quando até não começar a ensinar um público que não tem nenhum contato, porque eventualmente essas pessoas têm algum contato pela mídia ou fizeram um curso de história antiga no qual tiveram 1 ou 2 aulas sobre Egito Antigo. Imagina, eu sou um egiptólogo e no meu curso de história antiga, por ser um curso muito específico, e a gente pode falar sobre isso depois, eu não dou uma aula sobre Egito Antigo. Então, e aí eu deixei esse buraco para ser suprido por essas disciplinas optativas. Então, eles chegam sem conhecer basicamente nada de Egito Antigo. E é muito difícil saber da onde partir para se ensinar toda uma forma de pensamento que é muito diferente, né? Claro. E tentando escapar das maneiras tradicionais que foram estabelecidas pela lógica colonial do que se refere ao Egito. Então, eu tenho uma dificuldade tremenda de como estruturar um curso sobre Egito Antigo de uma maneira curta. Então, eu achei que foi um desastre. Os estudantes até que não acharam que foi um desastre, acho que era um excesso de cobrança meu. Mas eu estruturei o curso de uma maneira mais cronológica e ao mesmo tempo temática, né? Cada aula tinha um pouco sobre um período cronológico e um pouco sobre uma temática, ou religião, monarquia, etc. Mas eu acho que foi um desastre total. Aposto que não foi. Duvido. Eu dei uma aula de história da arte egípcia há uns 2 anos atrás. Eu também fiz cronológico e temático e acho que até que funcionou bem, porque, não sei, eu acho que... Bom, pergunto pros meus alunos, né? A minha impressão foi que eles tiveram uma noção mais abrangente da história da arte egípcia, mas também tiveram a oportunidade de, tipo, deep dive em temáticas como narrativa, essas coisas. Então, não sei, me parece uma estrutura boa. Gostaria de ter estado na sua aula. É difícil fazer funcionar, né? Mas é isso, tentativa e erro. Vou dar o curso outras vezes, vou corrigir o que... Porque acho que ficou muito corrido. Os estudantes reclamaram muito assim, quando a gente passa por um período cronológico, é muito rápido quanto você pode falar daquele período. E aí fica aquela coisa de características do período. Isso. Ou uma pequena narrativa de uma história política, o rei tal, não sei o quê. Se a gente tem um recorte, sei lá, próprio curso, se for um curso de história da arte, eu acho que fica mais fácil, né? Você tem um recorte da arte e aí você pode fazer até uma coisa menor, que vai... né? Você vai além da própria história da arte no sentido mais tradicional da técnica, né? E etc. E consegue mostrar... eu nem falei muito de técnica, gente. Eu acho muito chato. Eu falei, tipo... a arte como processo social, né? Esse exatamente. tipo de coisa. Que faz mais sentido até do que essa coisa da técnica, que eu também acho um porre, né? Eu acho que eu nunca trabalhei a fundo com imagem, inclusive por isso, que é uma coisa que a Gisela faz, né? Aí tem que ter todo um preparo pra fazer isso, que não é simples, né? Mas enfim, aí a disciplina de história antiga, ela é feita pra dar conta de toda a história da humanidade até o final
da antiguidade, seja lá onde a gente posicionar o final da antiguidade, né? E como eu dou eu dou aula para um curso de formação de professores, né? Que vão trabalhar no magistério do ensino fundamental, nos colégios e tal. O que eu fiz do meu curso de História Antiga é, ao contrário de um curso que apresenta as principais características de cada uma dessas sociedades da antiguidade, o que quando a gente tenta abrir por uma história mais global fica impossível, porque eu vou dar uma aula sobre Mesopotâmia, uma aula sobre Egito, uma aula sobre China, e aí vira um negócio impraticável. O que eu fiz foi estruturar um curso pensando por que ensinar História Antiga, por que é importante ensinar História Antiga nas escolas, assim, para que a História Antiga pode servir para estudantes escolares, como que ela pode servir para despertar senso crítico em várias coisas, ou para despertar as habilidades necessárias para pensar historicamente, etc. Então é um curso que eu falo de Egito, eu falo de Roma, eu falo de Grécia, mas eu não tenho uma aula sobre Egito. Então vai ter uma aula sobre religiosidade, aí eu vou falar das religiosidades antigas e como trabalhar elas em sala de aula. Então ele não tem uma coisa... É até uma certa decepção para muita gente, né? Porque você entra num curso de História Antiga e você escuta falar que o professor é egiptólogo, as pessoas querem ter uma aula de Egito. Claro. E acaba causando até uma certa decepção. Não, mas a estrutura desse parece muito importante, porque como todos nós sabemos, tem muita gente que acha que a História Antiga não serve pra nada, né? O que não é verdade. Claro. É isso. Esse é meu pior pavor. O que eu falo, o principal objetivo do curso é que eles saiam sabendo para que pode servir, para que serve, para que tem servido ensinar História Antiga e para que pode servir ensinar História Antiga, né? Seja qual antiguidade for. Isso é excelente e muito importante e deviam haver mais aulas assim. Essa é uma especificidade, eu até falava ontem isso numa live de um dossiê que a gente está lançando aqui na revista História Hoje sobre ensino de História Antiga. Essa é uma especificidade interessante do Brasil, né? Porque aqui a gente tem uma pesquisa forte em ensino de História. E isso fez com que a gente refletisse bastante agora na área de Antiga, em especial nos últimos 8 anos, sobre a necessidade de pensar por quê, né? Porque durante muito tempo a gente de fato não se questionou muito para que servia ou tomava isso como um dado, e no final das contas a maior parte das pessoas acha que a História Antiga serve para contar pra gente o nascimento das coisas, né? Onde as coisas nasceram. Então a gente vai estudar Grécia porque lá nasceu a democracia, a gente vai estudar Roma porque lá nasceu o direito, a gente vai estudar o Egito porque lá nasceu a civilização, enfim. Problemático. Exato. E aí essa reflexão é uma reflexão interessante que faz a gente se esforçar para criar sentidos mais críticos, né, da história antiga, para a história antiga. E que outras disciplinas é que também dás, para além de História Antiga? Então, há essas disciplinas optativas, então eu já dei disciplina... Agora, esse semestre, o calendário está disfuncional desde a Covid, e vai começar daqui a 2 semanas. Eu vou dar uma disciplina de História e Arqueologia. Era uma disciplina técnica para pensar a cultura material e o uso da cultura material no trabalho historiográfico como um todo, assim. Não no trabalho historiográfico, né, mas no estudo do passado, ou da sociedade, nem precisa ser necessariamente do passado, né? É mais uma ideia de pensar uma disciplina que talvez seja uma disciplina, embora não seja técnica no sentido de ir a campo, mas para dar o instrumental teórico mínimo sobre trabalho em cultura material, né? Que é uma outra coisa que a formação em história abandonou muito, né? Em especial, para nós, na antiguidade até que menos, mas nos outros campos se abandona muito a cultura material, né? A gente não pensa no cotidiano em história quando vai se trabalhar, as pessoas não estão pensando em olhar para períodos recentes da história, há 40 anos atrás, através da cultura material. Porque tem muita documentação escrita, né? Não precisa disso. E até no Egito, eu acho que, obviamente, a gente não tem tanta documentação escrita do que temos de períodos mais recentes, mas pelo menos no começo da disciplina, historiadores também tinham essa tendência a olhar muito mais para evidências escritas do que materiais, né? E eu acho que como disciplina ainda estamos tentando resolver isso um pouco e olhar mais para a arqueologia também para informar as fontes textuais. Egiptologia é texto, né? Pois é. Exato. Né? Que ódio. Não, é complicado, até porque há coisas que nós não conseguimos saber a partir dos textos. Nós não conseguimos saber como é que as pessoas que não faziam parte da elite viviam através dos textos, porque a visão que nós temos é uma visão da parte da elite, é uma visão completamente idealizada, ficcionalizada, que não tem necessariamente que corresponder à verdade, e a arqueologia ajuda-nos a tentar perceber como é que de facto as pessoas viviam, porque também há assim o Egito é muito romantizado, eu acho, e às vezes quando vemos, por exemplo, restos humanos e fazemos a análise das pessoas e apercebemos-nos das doenças que as pessoas tinham ou que problemas que teriam tido durante a vida, ou se calhar até evidências de trabalho forçado, apercebemos-nos que se calhar não era assim tão paradisíaco para toda a gente, não é? E isso é importante e é algo que não conseguimos ver só a partir
partir dos textos, que nos apresentam uma visão muito... ideologicamente programada. Exato. Eu acho assim, a gente tem um senso comum no âmbito da área de história antiga mais amplo, que é que faltam fontes para a história antiga, né? A história antiga faltam fontes. Na verdade, não, né? Porque se a gente leva em consideração a cultura material, é impossível uma pessoa, ou a gente vai demorar pelo menos décadas para estudar a quantidade de cerâmica que é produzida nos trabalhos arqueológicos no Egito, assim. A gente tem toneladas e toneladas de cerâmica aí encaixotada que nunca ninguém nem viu, mal tá catalogada, né? E que é descartada entre aspas, né? Ou seja, que não é trabalhada porque a gente tá buscando as coisas mais bonitas e a cerâmica fica mais de lado. Isso para não falar de todo outro material. Sabe uma coisa que eu fico imaginando? Uma escavação... Luísa tava em Edifu, não era? Uma escavação como a do templo. Você tá escavando um templo inteiro que tá aí debaixo de terra, né? E não tem como você parar de escavar um templo para ficar catando cerâmica, né? Imagina a quantidade de tempo que se você quiser fazer uma escavação meticulosa e registrar efetivamente aonde está cada elemento da cultura material e etc, num lugar daquele tamanho, isso vai levar 300, 400 anos para conseguir escavar, sei lá quanto tempo, né? Pois é, isso eu acho que é até um episódio que a gente estava querendo falar mais sobre o dia a dia do trabalho de campo, né? Porque eu acho que tem muita gente que não entende. Mas até em Edifu, que a gente está escavando parte de uma cidade, não tem como olhar para a cerâmica inteira. Enfim, temos em português o que? Ceramicista? Não sei qual. Especialista em cerâmica. Ceramólogo. Nossa, que chique. Ceramólogos. Então nós temos ceramólogos na equipe e claro que elas são duas egiptólogas. Claro que elas olham para a cerâmica que está saindo da escavação sempre, mas não tem como tirar foto de tudo, não tem como desenhar tudo. Então é tipo muito uma overview assim do que tá saindo. E isso ajuda, obviamente, muito com a datação dos contextos escavados e tal, mas como o Fábio disse, evidência nós temos, né? O que nós não temos muito é a capacidade de estudar tudo que sai de escavações, porque tem muita coisa. E o quanto da vida comum a gente perde quando a gente não dá esse valor pra cerâmica, né? De não conseguir ver o contexto. A gente tá querendo ver um templo inteiro, ou uma cidade, ou seja lá, uma tumba, seja lá o que for, e aí a gente acaba perdendo esses pequenos pedaços de vida cotidiana, né? E que podem falar pra gente sobre aquelas camadas da população que não estão representadas, ou não eram dono da tumba, ou seja lá, não estão representadas nessas estruturas mais monumentais, né? Sim. Tem um artigo interessante, acho que é do Stuart Tyson Smith, e é antigo, mas é algo tipo, o título é... Gente, eu não vou conseguir traduzir isso agora, porque, enfim, é a life solidified. É tipo, a ideia é que uma vida solidificada. Que chique, a vida solidificada. A ideia é que todo fragmento de cerâmica, mesmo que seja o fragmento de cerâmica menos importante, é um pedaço da vida passada solidificada, digamos assim. E eu acho isso muito legal. Um fragmento de uma existência passada. Pois é, pensar sobre o passado assim. Reforça que tudo que a gente encontra realmente é muito importante, mesmo que a gente não consiga falar algo importante sobre tudo que a gente encontra, né? Como a gente no Egito não para de tirar coisa de dentro da terra, coisas monumentais, né, peças artísticas maravilhosas, a gente não dá tanta atenção para isso. Mas em lugares na Europa, por exemplo, onde você não encontra mais essas coisas monumentais ou essas coisas de belas artes que vão ocupar museus e assim por diante, aí começa a se dar uma atenção maior para esse tipo de coisa, né? Então é comum você ver se fazer na Itália aqueles servers gigantes de gente andando pelo campo, só catando cerâmica ali e mapeando, e o que dá uma noção, por exemplo, da vida rural que a gente não tem no Egito. Sim. A gente tem pouquíssimo material sobre a vida rural, mesmo num contexto em que, teoricamente, os materiais tendem a durar mais, né? Sim. Claro. E, Fábio, ouvindo-te falar sobre a docência, sobre a experiência da escola, da universidade, da aprendizagem, gostaria de perguntar se a primeira memória que tu tens sobre o Antigo Egito, ou sobre a egiptologia, é em contexto escolar, ou não tem nada a ver, é em casa a ver um filme, por exemplo, um livro de infância. Qual é a tua primeira memória alusiva ao Egito? Eu já tinha escutado as outras entrevistas de vocês e fiquei pensando sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que tem uma formação peculiar, porque via de regra, as pessoas que vão para o campo mais amplo do que a gente pode chamar de egiptologia são pessoas que são completamente apaixonadas pelo Egito Antigo, né? Desde sempre. É um negócio meio de vocação. Eu sempre quis ser esse tipo de coisa, eu sempre tive essa paixão. E eu não tive sempre essa paixão, né? Eu acabei me direcionando para a área, poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas acabei me direcionando para a área por um contexto que era um contexto mais acadêmico mesmo, né? De contato lá com o professor Ciro Cardoso, que pesquisava isso e assim por diante. Poderia ter estudado outras coisas, tem dezenas de outros interesses, né? Eu até tenho um problema, claro, de foco.
Poderia ter muito mais foco em estudar esse tipo de coisa. Mas enfim, então eu não tenho essa coisa da maravilhosa experiência de infância. E eu fiquei pensando, agora você falou sobre experiência escolar, eu não tenho nenhuma memória de experiência escolar sobre o Egito Antigo, mas eu tenho uma memória muito inicial, assim, na minha vida de visitar a coleção do Museu Nacional. E aí, de fato, essas coisas são muito impressionantes para uma criança, né? Eu fui criado numa cidade que fica a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, né? Então não era perto exatamente, mas também não é longe. Então, quando eu tinha cerca de 10 anos, um pouco menos talvez, não eram 10 anos, ainda são uns 8, eu pedi, uma pequena criança nerd, né? Eu pedi pra minha mãe de aniversário que ela me levasse nos museus do Rio de Janeiro. Adoro. Adoro. Muito nerd. Muito nerd, total. Muito bom. E aí eles me levaram, minha mãe me levou no Museu de Astronomia, que é uma outra coisa fascinante pra criança, né? E no Museu Nacional também fui, eu já tinha ido ao Museu Nacional em excursões escolares, etc. E teve uma outra experiência também, mais ou menos nessa mesma época, no Museu Nacional, umas férias que eu passei na casa de um amigo e a gente foi. Então tem algumas memórias difusas que eu não sei localizar bem em qual dessas experiências foi. Mas lembro dos dinossauros no Museu Nacional e da coleção egípcia, foram as coisas que me marcaram mais, né? Que são essas coisas grandiosas e tal. Lembro que teve uma época que tinha lá uma reprodução, ou eu tô inventando, né? Pode ser, mas acho que não tem na minha memória. Tinha uma reprodução de tumba. E a coisa da múmia é uma coisa muito fascinante na mentalidade das crianças, né? Então essa acho que foi meu primeiro contato com o Egito, veio a partir disso. Mas eu sempre gostei da coisa da antiguidade, essa coisa da arqueologia, Indiana Jones, né? Não tem como escapar. Isso é uma coisa interessante também. Eu achei que fosse a nossa geração, e aí, nossa, também, vocês também não são exatamente a minha geração, mas a nossa geração que tivesse essa coisa do Indiana Jones, e que essas gerações mais novas, pra quem eu dou aula, por exemplo, que o pessoal que nasceu já no século XXI, né? Que essas gerações não tivessem despertado esse fascínio. Eu via muitos filmes do Indiana Jones, passavam na televisão com muita frequência quando eu era criança, né? Mas não, o Indiana Jones continua sendo. Eu dou a disciplina de arqueologia, no início da disciplina eu sempre pergunto, qual é a referência, né? E é sempre Indiana Jones. E aí você pode ver, quando eu fui fazer parte da missão no Egito, a mídia da cidade aqui, da região, veio me entrevistar porque eu ia escavar uma tumba no Egito, tá? E aí o Indiana Jones de Uberaba. Sim. Agora eu li uma notícia do pessoal lá no Egito, a Andréia, que dirige a missão, aí tem uma notícia, Indiana Jones argentinos. E isso parece que nunca vai acabar, né? Ainda mais agora que vão lançar outro filme do Indiana Jones, a gente vai ter mais uns 20 anos disso. Era isso que eu ia dizer. Vai haver outro filme. Estamos todos ansiosos, né? Eu tô muito animada pro filme, gente. Tem que ser bom, espero que seja bom, senão eu vou ficar muito triste. Mas é engraçado, eu tava falando com... Eu não lembro quem foi outro dia, mas alguém que também dá aula de Antigo Egito e tal. E aqui nos Estados Unidos, não lembro quem foi, mas comentaram com os alunos sobre o filme da Múmia. Aquele de 1999, que todos amamos, Rachel Weisz, Brendan Fraser e tal. Tipo, 2 alunos sabiam do filme só. Eu fiquei chocada. Isso já me aconteceu também. Tipo, as pessoas já não sabem. Eu literalmente recomendo este filme aos meus alunos, mas recomendo sempre a dizer, atenção, não é um documentário. Não, bom. Mas é muito divertido. Por isso que é legal, gente. Exato. Eu não consigo ver documentários sobre o Egito. Eu não vejo documentários. Não consigo. Já participei num, mas não vejo. Não consigo. Não viu nem o seu próprio, Ney? Eu vi o meu próprio e imediatamente odiei. Porque eu tive uma manhã toda a filmar, isto foi para o Discovery Channel, eu tive uma manhã toda a filmar, a manhã inteira. Imensa nuance, a fazer perguntas e eu a responder com muito detalhe, a explicar que havia muito mais para além do óbvio, da situação. Apareço 5 minutos e basicamente é do género... Então, genérico. Havia fome? Havia. E havia guerra? Ai, certamente, havia guerra, havia. Ok, obrigada. E tipo, parece que eu estou a ser super, não sei, categórica, quando eu estava a dizer, havia fome, mas temos que perceber que isto não era uma coisa excepcional, não sei o que mais, isto tem a ver com textos autobiográficos. Cortaram isso tudo. Claro. E então eu fiquei de género, que bom, então apareceu 5 minutos a dizer, ai, fome e guerra, havia. Tem que ver isso. Você tem gravado? Tá no YouTube, eu posso mandar. Vamos botar, vamos botar o link também. Exatamente. Queremos todos ver. Mas o que eu ia falar, isso é uma coisa que eu notei muito escutando o podcast de vocês, que essa é uma diferença geracional, por exemplo. A geração de vocês é a geração do filme da Múmia.
E a minha geração ainda é a geração do Indiana Jones, né? O filme da Múmia, não que eu fosse velho em 99, né? Eu tinha 15 anos, né? Em 99. Mas já tinha essa memória feita pelo filme do Indiana Jones, entendeu? O filme da Múmia vem, óbvio, complementar essa visão mágica que se tem sobre o passado egípcio, né? Essa fantasia que se cria. Mas a minha geração ainda é a geração do Indiana Jones, que tem pouco sobre o Egito, inclusive, né? Sim. Pois é. Tem poucas cenas ali que se passam numa tumba e tal, num dos filmes só, né? Tem até bastante, mas em vez de aí, é lá que eles acham a arca, né? Não é lá? Não sei se a arca tava lá ou eles não, acham é a o arca em mapa da Petra. arca. Eu acho que é. Mas enfim, a coisa final que eles encontram nem é egípcia. Exato. Porque a arca certamente... Enfim, mas eu adoro os filmes. Vejam o novo Indiana Jones, fazendo propaganda aqui pro Harrison Ford, mas tudo bem. Não nos pagam para isso, Não. Luísa. Pois é, isso que eu ia dizer. Ninguém te patrocina Ai, para mas dar é aqui muito bom. a fazer propaganda para filmes Não, de Hollywood. podiam pagar, seria ótimo. É. Seria bom. Bom, e falando em Hollywood e formas de pensar e ver a egiptologia, outra pergunta que nós costumamos fazer aos nossos convidados, que para nós é especialmente importante, passa pelo nosso posicionamento enquanto egiptólogos que falam português. Nós utilizamos o termo lusófono, lusófona, mas falantes de português, não é? E, portanto, queríamos te perguntar, não é? O que é que para ti significa, eu sei que já falaste sobre isto um bocadinho ao princípio, mas o que é que para ti significa ser um egiptólogo lusófono, uma pessoa cuja língua mãe é o português e que estuda o Antigo Egito? Eu acho, eu falei isso, nós temos uma condição singular, né? Que nos une à Argentina, à Espanha, etc., que é uma questão de formação, em especial na graduação, né? Depois na pós-graduação as coisas se tornam um pouco mais homogêneas, né? Inclusive porque muitos de nós dessas áreas que são consideradas periféricas na produção do conhecimento acabamos migrando, como vocês fizeram, para centros... países centrais nessa produção do conhecimento. Sim. Né? Mas eu acho que vocês já falaram sobre isso em outros programas, né? O que é essa periferia no final das contas, né? O que é exatamente ser periférico, etc. Eu não estou dizendo que os países não sejam periféricos, mas eu costumo falar sempre que essa formação periférica dá pra gente o que eu chamo de vantagem do atraso, né? Nós não termos as ferramentas que tem nos grandes centros de produção nos fazem produzir um tipo de conhecimento sobre o passado que é singular. E acho que isso dá um protagonismo pra gente justamente na crítica a esse conhecimento, que é um conhecimento muito tradicional, ao tradicionalismo desse conhecimento. A gente tem mais facilidade para fazer a crítica ao tradicionalismo do conhecimento porque a gente não está criado dentro desse tradicionalismo. Então tem um estranhamento que as pessoas que são criadas dentro desse tradicionalismo não necessariamente desenvolvem. Hoje mais, né? Porque, felizmente, nos últimos anos, a crítica avançou muito, né? Essa crítica que entende o posicionamento epistemológico da construção do conhecimento como algo político também, como referenciado a outras questões de poder, que envolvem questões de poder, né? E assim por diante. Mas, durante muito tempo, não foi assim. Acho que durante muito tempo a gente esteve muito, talvez, inclusive, envolvido por esse fascínio do Egito Antigo que marca muitos de nós, né, no início das nossas carreiras, né? Eu gosto muito de uma frase inicial ali, de um dos últimos livros da Cara Cooney, em que ela fala: eu sou uma egiptóloga em remissão. Que é justamente isso. Assim, e no texto ela vai falando: olha, eu demorei muito para perceber o tamanho da opressão que é o poder monárquico no Egito Antigo, né? Aquilo me fascinava de uma tal maneira e me apaixonava de uma tal maneira que eu não tinha essa capacidade crítica, e que foi só a partir do contexto político da realidade em que ela estava vivendo que acabou, junto com, óbvio, o avanço da própria disciplina, fazendo com que ela refletisse sobre esse tipo de coisa. E ser egiptólogo lusófono é estar fora e poder perceber isso, né? Então tem essa questão da formação que dá pra gente ferramentas que os grandes centros não têm, uma diversidade de experiências com outros contextos, né? Que aproxima a gente da antropologia, por exemplo, que essas disciplinas em lugares mais compartimentalizados, né? Como esses grandes centros são mais difíceis esse contato e etc., que dão essas outras ferramentas. Eu acho que o elemento central é isso, e nos torna protagonista, torna a periferia um protagonista na construção do conhecimento. E a experiência que eu tenho nos próprios grandes centros é de que há um interesse crescente nessas novas visões acerca do passado, né? Que
não existe... Durante muito tempo, eu acho que nós, egiptólogos lusófonos, e uma certa geração desses egiptólogos que é mais antiga que a nossa, tentou emular essa egiptologia e lutar muito para que essa área da egiptologia se construísse em Portugal ou no Brasil como ela é na França, por exemplo, como ela é na Alemanha, como ela é nos Estados Unidos, em outros lugares. Acreditando, acho que muito sem pensar sobre isso, de que esse estágio iria chegar, de que era possível desenvolver a área, que era uma questão de investimento em biblioteca, que era uma questão de investimento em formação de pessoal e que em um determinado momento a gente ia chegar a ser um grande centro produtor daquele mesmo tipo de conhecimento. E eu acho que isso não vai chegar, porque bom, o investimento em ciências humanas em geral já está diminuindo. Nesse tipo de disciplina, muito mais, né? Claro. Então eu não acho que vai chegar a esse caso. Acho que a gente precisa reinventar essa disciplina egiptologia para que ela exista, continue existindo. E eu acho que nisso a gente tem protagonismo justamente por não ser parte de início desse processo. Eu gosto muito das reflexões do Moreno Garcia, né? Não por acaso, acho que também porque ele tem justamente essa formação historiográfica e com uma ênfase muito grande nisso, né? Ele não é um linguista, né? Ele também não é um arqueólogo, né? Então ele está nesse meio termo, assim. Depois eu fui conversando, trocando mensagem com ele, eu fui descobrir, inclusive, que tem um elemento comum aí, né? Ele chegou a trocar correspondência com o Ciro Cardoso aqui no Brasil, porque conhecia o Ciro Cardoso por conta dos trabalhos dele sobre metodologia. Os Métodos da História, né? É um livro... Los Métodos da História, que é um livro que ele escreveu ainda e que foi publicado inicialmente em espanhol, em Barcelona, pela Crítica. Era um livro que era meio manual da formação em História, tanto na Espanha, acho que é que depois traduzido aqui no Brasil também. E aí ele se formou lendo isso, né? Livros de teoria da história do Ciro Cardoso. E aí descobriu que ele tinha uma formação egiptológica que produzia em Egito e escreveu para ele, né? Que ele disse para mim que foi quando ele descobriu que era possível fazer uma egiptologia que dialogasse com essa questão mais social e que não fosse essa egiptologia mais tradicional. Então eu acho que, assim, até um sujeito super produtivo como é o Moreno Garcia, assim, até excessivamente produtivo. Ele me dá até nervoso. É um bom termo. É a pessoa que cria ansiedade no resto do mundo, né? De tanto que produz. E consegue fazer ter esse papel, esse certo protagonismo, né, se a gente pode dizer assim, justamente por fazer isso de uma maneira diferente, né? E eu acho que outros estão... Nos Estados Unidos eu acho que tem essa coisa de um contato da arqueologia com a antropologia que facilitou um pouco isso também, né? Talvez. Então alguns autores dos Estados Unidos têm esse contato maior. E aí eu acho que, para concluir isso, assim, a nossa formação é muito diversa e múltipla. E isso faz com que a gente tenha esse olhar diferente como lusófonos, né? Ou que pelo menos na nossa geração esteja tentando escapar disso. Porque eu acho que durante muito tempo a gente ficou preso nesse tipo de tentativa meio inútil, porque a gente não vai fazer o que eles fazem melhor do que eles fazem, porque a gente não tem essas ferramentas desde o início, né? Mas eu acho que esses centros mesmo estão interessados em ver coisas diferentes, assim. O tempo que eu tive em Leiden, conversando com as pessoas lá, eles falaram, não, mas a gente quer saber o que você está pensando, né? Não tem pessoas que estão interessadas em que você fique reproduzindo, que você sente aqui e traduza uma coisa. Até porque muitas das coisas, a maioria das coisas lá já estão traduzidas, então... Claro, não, sem dúvida. Eu gostei muito da expressão que tu utilizaste, qual é que era? A vantagem do atraso. Do atraso? A vantagem do atraso. A vantagem do atraso. Eu acho excelente mesmo. E é exatamente aquilo que estás a dizer, e eu vejo cada vez mais isso. É que agora nos centros tradicionais de egiptologia, cada vez querem perceber mais o que é que está a ser feito na periferia, porque é daí que estão a vir as ideias novas. É daí que estão a vir novas formas de pensar e de fazer. E isto é muito interessante. Muito interessante vermos agora esta mudança. Não é bem uma mudança, mas há uma alteração aqui da corrente, de certa forma. Sim. Sim. Acho que precisaremos depois de ter cuidado para que a periferia, ou a dita periferia, não vire uma espécie de fonte onde é possível fazer extrativismo intelectual. Isso. E, portanto, para não relegar quem está fora dos centros, dos ditos centros de produção egiptológica, para os inovadores que nos vão agora informar sobre como fazer. Ou seja, esta relação, esta dialética complexa entre o centro e a periferia, acho que vamos ter sempre que olhar para ela com muita atenção. Mas acho que estamos também numa, como tu dizias, Fábio, numa posição vantajosa para poder participar dessa dialética. Mas eu também queria te perguntar, voltando um pouco atrás, como é que tu transpões essa prática do centro, esse diálogo entre centro e periferia, para a tua própria realidade brasileira? Porque tu atualmente estás fora do eixo Rio-São Paulo. Como é que, estando noutra região do Brasil, enquadras essa produção do conhecimento
e no teu caso em particular a atividade da docência fora do eixo São Paulo? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho, bom, a primeira coisa é que eu acho que com a pandemia aumentou muito os contatos virtuais, e isso faz com que a gente consiga, né, estar fazendo isso que a gente está fazendo agora, tá trocando de maneiras mais distantes fisicamente. Mas, assim, essa lógica da periferia no Brasil, acho que isso afeta mais o âmbito da própria estrutura que você tem na universidade, etc., para dedicar esse tipo de coisa, e o público que vai às universidades também, né? Uhum. É claro que um centro como o Rio de Janeiro, por exemplo, tem grandes universidades e muitos cursos nas universidades, o que faz com que você tenha ali numa cidade que, tudo bem, é uma cidade com milhões e milhões de habitantes, mas você tem 3 ou 4 cursos de graduação de universidades públicas de história ou mais. Se parar para contar, talvez tenha mais. Isso faz com que muita gente interessada e que é bem formada, digamos assim, né, que tem acesso aos melhores colégios, etc., vão para esses centros. Quer dizer, uma pessoa que tem a possibilidade de estudar numa escola, de fazer viagens internacionais, de saber línguas estrangeiras, etc., dificilmente vai vir para a universidade onde eu estou, em Uberaba. Vai ir para a Universidade de São Paulo, vai ir para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para a Universidade Federal Fluminense, que são grandes centros. Mas isso, de novo, né, essa convivência com esses públicos que não são esses públicos mais elitizados, vão dando pra gente questões que a gente não, em especial na vida da docência, que a gente não teria nesses outros ambientes, né? Que é justamente repensar as formas de lidar com esse conteúdo. Pô, como é que a gente ensina Egito? Isso é uma da dificuldade que eu não falei quando a gente estava falando do curso, né? Não tem nada traduzido para português, nada. Ah, sim. Assim, como é que a gente faz as pessoas, né? A gente falou com a Gisela sobre isso um pouco. É muito difícil, né? Não tem, e aí, assim, o espanhol, por exemplo, tem muito mais coisas traduzidas, né? E é engraçado que eu conversando com o pessoal da Argentina, eu falei, não tem coisa em português. Aí falou, pelo menos o livro do Kemp não tá traduzido em português, o Anatomia de uma Civilização. Eu falei, não tá. O básico do básico, o manual, vamos escolher um manual pra traduzir, pelo menos pra ter alguma... Não tá, né? O último livro que eu vi traduzido em português desse tipo é o livro do Grimal, que já tem, sei lá, 20 e tantos anos, 30 talvez, não sei. Pra aí, 30, sim. E que é muito tradicionalista ainda, nessa perspectiva muito cronológica, factual, vou descrever as coisas e etc, né? Então isso cria uma dificuldade. E, em especial, para as pessoas que querem estudar Antiguidade, Egito em especial, tem como fugir da língua estrangeira, né? Então, por sorte, hoje, diferente também da minha geração, essas ferramentas digitais facilitaram muito. Então as pessoas agora já estão pegando o texto, jogando ali no Google Translate, no chat GPT e conseguindo ler, né? Então eu acho que as principais dificuldades são essas, assim. Porque mesmo, eu vou falar pra vocês, mesmo num grande centro onde eu me formei, que são uma das melhores universidades de história do Brasil, e assim, cursos de história do Brasil, e que tinha, por exemplo, ali o Museu Nacional muito próximo, não utilizava esse recurso, assim. Então não tinha essa coisa de vamos visitar uma exposição e assim por diante, né? Eu acho que no final das contas acaba sendo um público que é mais elitizado nesses grandes centros. E claro, né? Aí uma universidade maior, com mais professores, aí, por exemplo, não existe necessariamente essa demanda de fazer esse revezamento que eu tenho que fazer aqui em disciplinas que são disciplinas de prática de estágio. O sujeito consegue ter um departamento como o departamento da Universidade Federal Fluminense, onde eu estava, como estudante. Tem 4, 5 professores de história antiga, então você pode ter um especialista em Egito, um especialista em Grécia e tal. Coisa que a gente não consegue ter em departamentos menores, né? Tem uma estrutura melhor que facilita um pouco isso. Mas para a produção do conhecimento, assim, no nível de pesquisa, a pandemia ajudou muito, né? Aquelas comunidades de compartilhamento de PDF, no Facebook, Graças a Deus. Sim, salvaram-nos mesmo durante esses anos da pandemia. Foi o momento em que os grandes centros de produção do conhecimento experimentaram a vida do que é um pesquisador periférico, né? Não tem uma biblioteca, como eu faço? O que é ter de galgar para encontrar um livro, não ter os livros à disposição. Sim, eu também senti que foi nessa altura que mais ou menos se puderam aperceber do que é estar fora desse dito centro e querer desesperadamente consultar uma referência bibliográfica e não conseguir, porque ela não existe fisicamente, não é? E também acelerou o processo de digitalização das coisas, isso também facilita, e sobretudo a ideia da circulação entre
entre colegas do mundo inteiro, na Sim. verdade, o que acabou por ser muito interessante. As ferramentas também, né, hoje em dia, não precisa ir muito longe. Há 5 anos atrás, a gente pensava aqui, por exemplo, na necessidade de comprar scanner de livro para escanear. Hoje em dia, a tecnologia, a evolução dos scanners de câmera de celular já é um negócio extraordinário, assim. Eu, quando estive em Leiden, eu fiquei 3 meses lá só escaneando o livro, né? Sim. Basicamente, a pesquisa era bibliográfica. Eu não tinha tempo de ler, porque eu Sim, tinha claro. que reproduzir a maior parte de coisa possível para trazer. E não podia, né? Porque tem aquela coisa dos direitos autorais e etc. E eu cheguei lá e falei, não, mas eu vim aqui para fazer isso. Vou ficar aqui 3 meses, quantos livros eu vou ler em 3 meses com acesso a essa biblioteca maravilhosa, né? E aí eu comecei a fazer essa coisa do... E não tinha, porque em outras grandes bibliotecas da Europa e dos Estados Unidos ainda já tinha aquelas máquinas que são tipo máquinas de fotocópia que fazem escaneiam, Fazer né? os scans. Lá não tinha. Quando eu perguntei pro scanner, o cara me deu um scanner de mesa, daquele de computador. Sim. Assim, não tem aqui, se quiser, pra escanear plate, né? Não era pra escanear livros. Os caras não estão acostumados com essa realidade, né? Pois E é. aí eu comprei um scanner de mão, coisa que hoje em dia já não faz nem sentido, porque o celular já tem uma tecnologia até melhor. E aí, o primeiro dia que eu tava escaneando as coisas lá, a bibliotecária, a funcionária da biblioteca passou umas 3 vezes e me viu ali escaneando o livro, que eu tava sentado perto dela, e ela veio e falou, você não pode escanear o livro inteiro, tem problema dos direitos autorais, e etc. Eu falei, minha filha, eu vim de outro mundo. Eu vim aqui pra isso, sabe? Não vai funcionar. Eu vou me mudar 20 vezes de lugar nessa biblioteca, você não vai me encontrar todo Exato. dia. E foi o que eu fiz. Me tocava num canto onde ela não ia pra passar o dia escaneando livros. Tem que ser, faz parte. Sim, eu também me lembro quando eu morei em Paris, como parte do meu doutoramento, as horas que eu passava na biblioteca só a fotografar com o telemóvel ou a digitalizar dependia mais ou menos do ângulo que era possível, e a reunir muita bibliografia porque eu não sabia para onde é que ia a seguir. Portanto, revejo-me perfeitamente na tua descrição. Eu não sei se a pergunta seguinte poderá ou não articular-se com o que estás a dizer, mas nós também gostamos muito de perguntar se houvesse um problema egiptológico, e pode ser ou da área do conhecimento do Antigo Egito ou da prática egiptológica, mas se houvesse um problema egiptológico que tu pudesses resolver magicamente, sem esforço, só estalar os dedos, qual é que seria? Eu não sei se isso se enquadra exatamente na questão de um problema egiptológico, né? Porque quando a gente pensa em problemas egiptológicos, a gente tem questões mais amplas, assim, de grandes dúvidas sobre, isso era desse jeito, ou era daquele Claro, jeito. mas pode ser qualquer coisa. Eu acho que eu não queria nem que resolvesse o problema, eu queria ter os materiais para resolver o problema, mais do que que o problema estivesse resolvido, que essas questões da vida rural no Egito Antigo. Eu queria que se produzisse o material para poder... não que não exista, né? Porque a gente tem ferramentas e tal, mas a gente ainda interpreta muito esse tipo de coisa através da iconografia, né? E com todas as limitações que elas têm, né? Na representação desse tipo de coisa e dos interesses para se representar nessa iconografia funerária, templária, esse tipo de atividade, né? Eu acho que se eu pudesse resolver um problema, esse problema seria voltar os trabalhos arqueológicos, tirar eles da produção dessas belas artes que eles estão produzindo e dessas coisas, dessas conferências de imprensa que acontecem a cada tantos meses. Foram descobertos mais 200 sarcófagos em Saqqara, não sei o que. Assim, acho que eu tiraria... É isso. Praticamente. 2 meses, o cara faz uma conferência e tem 200, né? Eu acho que eu Parece fácil. tiraria disso e voltaria esforços para essa vida mais comum mesmo, né? Que agora, até eu acho que, óbvio, né? Com a evolução da disciplina, tem visto isso através dos trabalhos sobre espaços domésticos. Mas a gente tem, certamente, muito material lá que não tá escavado, né? Claro. Muita concentração muito grande na coisa da religião funerária, porque dá essas coisas maravilhosas e todo o resto. Sim, tem pessoal que estuda Roma, Grécia e tal, que tem muito foco nesses contextos mais rurais, sempre me perguntam, mas vocês não têm surveys? Eu, não. E eu acho que também mas parte disso eu acho que, porque a vida no Antigo Egito, não toda, obviamente, mas muita dela era concentrada no Vale do Nilo, né? E muita coisa ali não é muito bem preservada porque, enfim, pessoas moram lá agora e essa reuse da terra mais fértil, né? Então, enfim, não tem muita coisa que foi perdida realmente. Mas eu acho que a disciplina, como você disse, está realmente voltando mais pra isso, né? Mas eu acho que tem muita mais coisa pra fazer. Então, se o Ministério quiser me dar uma survey permit pra estudar a vida rural, Fábio, pode vir comigo. Vamos lá. Esse que é o problema, eles não querem, né? Porque Pois como a vida é do turismo, a ideia não é essa, né?
A ideia é produzir aquilo que vai fazer a conferência de imprensa lá. Muito difícil isso, né? E o investimento também, porque custa muito caro mandar missões ou até financiar coisas lá, né? E aí, como é que quem vai botar dinheiro num grande projeto para isso? Eu acho que agora, com a emergência climática e o dinheiro que existe para pesquisas nesse campo da emergência climática, talvez a gente consiga alguma coisa relacionada a isso, assim. Produzir alguma coisa relacionada a isso. Não tenho certeza, mas tem muita coisa nesse sentido para ser revista, inclusive, no Egito, né? Porque durante muito tempo isso foi através do Nilo, das cheias do Nilo, etc. Isso foi um elemento para a produção de conhecimento no Egito. E se abandonou. Uma coisa que me impressionou muito conversando com outros profissionais lá é a coisa da chuva, por exemplo. Isso está fora do nosso padrão de pensamento sobre o Egito. E teve períodos que foram muito chuvosos, né? Então ali no Vale dos Reis, o pessoal que estava trabalhando lá no Vale dos Reis, né, a missão egípcia que estava trabalhando no Vale dos Reis, me mostrou as canaletas de escoamento de água, da chuva e etc. Eles tinham enchentes lá, né? Ou eu inventei? Mas é isso. Várias tumbas dessas aí ficaram alagadas, né? Então, eu acho que essa coisa talvez do investimento na emergência climática talvez dê pra gente alguns estudos mais nesse sentido, não necessariamente da vida rural, mas talvez do trabalho agrícola, das condições do meio ambiente, etc. Que talvez seja um caminho nesse processo, né? Sim. Sim, e eu gosto muito da ideia que tu apresentaste de, mais do que resolver um problema, é ter as condições materiais para poder colocar novas perguntas e, por extensão, fabricar novos problemas no melhor sentido do termo, não é? Permite o avanço da investigação. Gosto muito dessa ideia de ter as condições para poder fazer perguntas. Sim. Eu vou ser bem sincero com vocês, assim, pra mim não faz diferença se é a múmia da Nefertiti ou não é a múmia da Nefertiti. Isso pra mim, ou se tem uma outra câmara ali do lado da tumba do Tutankhamon ou não tem. Porque já sabemos que não tem, né? E eles continuam, enfim. Ou o que tem na pirâmide, né? Olha, tem aqui um espaço oco, né? Por que as pessoas ficam requentando isso? E eu tô doido pra acharem um outro poço de Deir Medina, o que me interessa muito mais do que a câmara da pirâmide. Sim. Que problemas egiptológicos vão ser resolvidos quando definirem exatamente qual é a múmia da Nefertiti, né? Sim. Nada. Mas falando em Nefertiti, Fábio, você já sabe muito bem que eu adoro perguntar isso. E você, pelo visto, já se preparou para essa pergunta, mas eu nem pergunto mais se você tem um rei preferido, porque todo mundo que vem aqui tem que ter um rei preferido. Então, qual é o seu rei preferido? Eu não tinha um rei preferido até escutar vocês e eu fui obrigado a criar um rei preferido pra mim. Perfeito. Senão a Luísa chateia. Senão não pode. Isso. Eu não gosto de reis, né? Eu vou responder isso em homenagem a você. Não gosto de reis. Este é o momento em que a Luísa vai desligar a gravação. Vai-se embora. Tchau, gente, beijo. Mas assim, depois, escutando vocês, eu fui obviamente descobrindo outros reis que eu não conhecia, porque tem essa compartimentação dos estudos, né? Essa coisa de, por exemplo, eu não conheço quase nada de reino antigo, né? Eu não conheço quase nada dos períodos posteriores ao reino novo e assim por diante. Então é até difícil escolher um rei dentro desse grande universo de reis, né? Mas como eu estudei, o período que eu estudei foi mais 18ª, durante mais tempo, e 19ª depois, eu acho... Bom, o caso da Hatshepsut, pra mim, devia ser o concurso, assim. É o único rei mulher instituído de uma maneira duradoura, né? Então, talvez, assim... colocaria isso como um caso interessante de um rei preferido justamente pela diferença. Boa escolha. É isso. E entre os reis, talvez Amenhotep III. Adoro. Gosto muito também. Adoro. Muito bem. Ele é uma versão muito mais chique do Ramsés II, eu acho. É a mistura. Aí eu vou te falar o outro que eu colocaria nessa lista. Eu gosto dos terceiros, o Tutmés III. Porque esses dois aí misturam Ramsés, né? Sim. A coisa do conquistador, mas a coisa também do grande rei que durou um tempão, que fez uma expansão gigantesca. Do construtor, do projeto do construtor, etc. E aí tem um problema egiptológico que eu acho que existe aí com o Amenhotep III, essa coisa do se ele era Atom, se não era Atom, se foi divinizado em vida, se não foi divinizado em vida e etc. Que é uma dessas coisas que também não faz tanta diferença, mas que eu acho divertido, porque tira a problema amarniano da excepcionalidade, né?
Que é uma coisa Exato. que tem sido feita com certa constância, né? Ó, boas respostas. Você não tinha, mas inventou bem. Gostei. A Luísa aprova. Aprovei. Eu gostei da Luísa dizer, definir Amenhotep III como Ramsés II, mas chique. Mas é verdade. Eu podia falar assim, o meu rei preferido é o que morreu no complô, porque eu não gosto de rei, né? Ramsés Mas III. é dizer, coitado. Ramsés Ele é meio III. chato, Mas- realmente. Mas a memória é toda do rei fraco, né? É, Sim, coitado. e de um rei que tentou ser como Ramsés II, mas não conseguiu. Foi essa a ideia que se criou em torno dele. Bom, Fábio, não gostas tanto de reis, eu espero que gostes um pouco mais de divindades. E eu trabalho religião, trabalho com hinos religiosos, portanto, obviamente vou-te perguntar qual é a tua divindade preferida no Antigo Egito. Essa é bem mais difícil, né? A dos reis eu tinha uma resposta, sim, mas essa é bem mais difícil. Poderia chutar, eu gosto de Tote. Ok, é um negócio meio senso comum, né? É um deus muito amigo, eu acho. É isso, tem a coisa da profissão da gente também, né? Uhum, Então, exato. o Deus escreve e tal. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um, eu chutaria Bes. Adoro. Adoro. Por ser um deus doméstico também, né? Muito associado a essa cultura popular. Por ser uma figura iconograficamente diferente das outras, né? Essa coisa do anãozinho esquisito. Acho divertido. Da última vez que estive no Egito comprei um pendente de bege e é tipo, está incrível, adoro. Sim, e eu já mencionei isso aqui antes no podcast, mas eu com o meu marido, uma vez em Amsterdão, vimos uma exposição sobre bege e no final pudemos criar o nosso próprio bege com recurso à tecnologia e enviar para o nosso e-mail e foi uma das coisas mais Como incríveis assim? que já fizemos juntos. Ô, Criar o Guilherme, próprio você bege. tem que postar isso no Instagram, meu filho. Pois tenho, eu tenho que ir à procura. Já foi há uns anos, mas eu tenho que ir à procura de onde está o meu bege. Você criava a iconografia de um Bes, é isso? Isso, com recurso a... Eu acho que era um tablet e depois projetava na parede a imagem e tu pintavas e desenhavas o bege como querias. O formato do anãozinho estava lá. E depois tu acrescentavas as cores e os adereços e enviavas para o e-mail. Ai, Mas a que exposição legal. era toda sobre bege Adoro. em Amsterdão. Olha que divertido. Tem que achar esse desenho. Muito divertido, tem que ir à procura. E ele é pouco usual, né? A gente pensa muito em deuses antropozoomórficos, né? Uhum. E sempre com aquelas figuras mais alongadas, assim. A coisa Sim. do Bes é divertido porque é essa figura do anãozinho esquisito. Ele tem muita piada. Agora é a minha vez. Yay! Esta pergunta foi o Fábio que sugeriu, porque ouve os nossos episódios de podcast e apercebeu-se que eu era uma pessoa triste, que não tinha perguntas para fazer aos nossos convidados. Portanto, o Fábio, que é uma pessoa muito simpática, deu assim umas sugestões e uma delas era qual é o teu túmulo, ou tumba. Eu sei que no Brasil se diz mais tumba, em Portugal é mais túmulo, mas qual é o teu túmulo preferido? Portanto, Fábio, obrigada. Responda à pergunta. Não queria te deixar desamparada, né? Coitada. Eu tava triste. Eu acho que qual foi o episódio do Vitor que eu tinha escutado? Você falou, não tem pergunta. E aí depois eu fiquei pensando o que todas as pessoas que vocês entrevistam poderiam escolher, porque não é fácil, né? Tanto que quando vocês me perguntaram agora no início, eu falei assim, bom, agora eu preciso procurar qual é a minha turma preferida, que é mais fácil perguntar do que responder. E esse é o tipo de pergunta que pega um egiptólogo ou egiptóloga pelo pé, assim, porque a gente, nessa formação tradicional da egiptologia, a gente deveria conhecer esse tipo de coisa, né? Deveria ter uma tumba ou um túmulo preferido. Essa aí falou, não sei, não conheço nenhum. Acaba, você fica desmascarado. Teu diploma caçado. Isso me lembra, antes de eu responder a pergunta, vou contar uma história divertida. Há uns anos atrás, teve uma exposição aqui sobre Egito no Centro Cultural do Banco do Brasil. Ela foi itinerante, passou pelo Rio, por São Paulo, por Brasília, Belo Horizonte. E aí tinha uma filha de um amigo meu, que devia ter uns 8 anos na época, e ela estava muito aficionada por Egito, acho que por ler essas coisas de literatura infanto-juvenil, né? Uhum. Sobre Egito Antigo e sobre mitologias em geral, aquela coisa do Percy Jackson e tal, e os equivalentes egiptológicos, digamos assim. E aí ela, vamos junto e tal. E eu cheguei lá e ela me mostrou a vitrine e começou a me perguntar nas estatuezinhas de deuses que deus era cada um daqueles. E nunca, nem na minha banca de doutorado, eu senti tanta pressão assim. Olha que eu erro. É um dos meus jogos preferidos. Para uma criança de 8 anos sabe mais do que eu identificar os deuses egípcios. Imagina só o diploma caçado, totalmente desmoralizado. Esquece, desiste, Fábio, melhor.
É isso. E aí, esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que pode desmoralizar a pessoa. Então, a minha turma, o meu túmulo preferido é o TT-40, que tá em Kurnet Murai. É a tumba do Amenhotep Rui, que era vice-rei. Sim. Vice-rei da Núbia, né? De Kush. Isso. E aí, essa é muito famosa, né? Essa tumba, né? Tipo, as pessoas em geral conhecem e tal. E aqui no Brasil, isso é uma coisa muito interessante do Brasil, né? Nós temos várias pessoas pesquisando Núbia dentro do contexto. Várias é ótimo, né? Porque somos 5 ou 6 no máximo, mas enfim, dentro do contexto brasileiro, a Núbia tem uma centralidade, assim, que é esquisita, né? Necessita de uma certa explicação, né? Tem o Fábio, tem o Renan. Vamos aproveitar para mandar um abraço pro Renan, que acabou de escapar de uma fria. Graças a Deus. Pois é. Abraço, Renan. Um grande abraço, Renan. Estamos aqui à tua espera também. Esse podcast vai ser ouvido só muito depois, mas mandamos todos o amor para você. E aí, enfim, ele, o Renan estudando Núbia, antes da gente, o Pellini também estudou arqueologia da Núbia e etc. Então, é uma coisa interessante, né? Como que essas relações entre Núbia e Egito no Brasil emplacaram, de alguma maneira, assim, proporcionalmente, claro. E aí, todos acabamos nos referindo a essa TT-40, né? Que tem a cena de uma das tumbas que tem cenas de tributo da Núbia. Mas que, em especial, interessante porque algumas das figuras, ou uma da figura especificamente, que aparece ali, vestida com todos os elementos étnicos e núbios, tem a sua própria tumba na Núbia, né? Na qual ele aparece como egípcio. Então, essa realidade é muito interessante para pensar esses jogos de troca e de circulação cultural entre um centro e uma periferia, né? Digamos assim, e das relações que esse sujeito que aparece ali quase como um servidor se mostra na sua própria tumba como um nobre, né? Além disso, é uma tumba muito bonita. Sim, e eu também acho muito interessante no processo daquilo que poderíamos chamar de formação de identidades individuais e coletivas. Eu dei esse exemplo que estás a referir do proprietário da TT-40, que se apresenta de forma diferente iconograficamente na Núbia e no Egito, numa aula que dei há pouco tempo, e os alunos também gostaram muito de ouvir como um mesmo indivíduo se pode representar de duas formas distintas em função daquilo que está a comunicar em dois espaços diferentes. Então eu acho muito interessante também. E também prova que a arte egípcia não é uma arte naturalista ou realista, como muita gente às vezes pensa. Escutem o nosso episódio sobre arte. Sim, já está publicado. Isso é muito, essa coisa do naturalismo, do realismo e etc. Se liga muito, e eu acho isso interessante, assim, na discussão sobre... Porque isso a gente nunca discute isso quando a gente vai discutir a questão da racialidade, né? Porque é muito comum... bom, a gente tá gravando isso no meio do furor do debate sobre a série da Cleópatra, que vai sair na Netflix, né, etc. E todo esse debate é reavivado. E eu acho que os egípcios, com o nacionalismo egípcio, têm fortalecido muito esse debate, né? Tem uma hashtag há 1 ou 2 anos atrás para parar uma conferência afrocêntrica que ia acontecer e assim por diante, e um nível de racismo absurdo dos próprios egípcios com outros africanos subsaarianos, como eles mesmos definem, né? Que eles entendem como africanos, né? Meio que se tirando até da África nesse sentido, né? Esses são os africanos. O que acaba repetindo o discurso racista europeu, digamos assim. Mas enfim, é interessante porque essa discussão da arte, ela nunca é retomada quando a gente está discutindo, ou muito pouco é retomada quando a gente está discutindo a racialidade, né? A cor da pele, etc. O que é uma questão que aparece, por exemplo, nessas definições identitárias, né? Como é uma arte muito figurativa. E eu gosto sempre de pensar naquelas tumbas de Deir el-Medina, em que, por conta, sei lá, dos elementos materiais disponíveis, eles pintavam as pessoas de amarelo. Sim. Nunca ninguém usa essas tumbas pra falar que os egípcios eram chineses, sei lá. Exato. É porque eles eram aliens, na verdade, sabemos todos. É então, isso. No final do dia tudo se resume a eles não são da Terra, são extraterrestres. Portanto... Bom, acho que vamos finalizar com a última questão, que também é uma questão favorita minha, sinceramente, porque também... Agora a Inês tem 2 perguntas. Agora mas de repente apropriou-se 2, assim. Fazer o quê, né? Olha, temos pena. Eu estive no Discovery Channel, portanto... É chique, né? Pisa Popular, o que eu posso fazer? É porque é a Inês que faz a edição do programa, não é? Porque verdade, vocês deveriam merece. tomar essa edição pra vocês e deixar só a palavra guerra em todas as intervenções dela. Guerra, fome, guerra, fome. Só para si a Inês. Guerra, fome, guerra, fome. Gostei, podcast. E façam uma vírgula sonora aí, Inês. Faz uma vírgula sonora com guerra e fome e lança assim no meio do episódio. Uma vinheta. Ai, meu Deus. Pelo amor da santa. Luísa, faz tu agora a pergunta dos museus.
Por que você não quer que a gente corte e bote só guerra e fome? Não, estou a brincar. Qual é a guerra preferida? A minha guerra favorita é a Batalha de Kadesh. Não, estou a brincar. A Batalha de Kadesh está muito batida. Muito batida. Megiddo é melhor. A minha fome preferida é lá do período intermediário. Né? A do Ipura. Aquela é a minha fome preferida. Ah, essa é boa, essa é boa. É uma boa fome. É uma boa fome. Literariamente é uma ótima fome. Com um canibalismo ali pelo meio. Mas... Tópicos para outro episódio. Bom, nós também gostamos muito de perguntar para os nossos ouvintes e ouvintes que estão interessadas em visitar coleções museológicas. Se recomendas alguma coleção de museu, não precisa de ser no Brasil. Claro que pode ser no Brasil, mas pode ser em qualquer lado do mundo, porque, teoreticamente, se tivermos a oportunidade de ir visitar, então gostaríamos de saber qual era... Bem, não tem que ser um museu egiptológico, ou seja, pode ser um museu geral que tem algumas peças egípcias que te agradou e que tu achaste piada. Portanto, se tiveres assim uma recomendaçãozita. Eu vou recomendar o Museu Nacional, porque e mais ainda pela especificidade do que aconteceu no Museu Nacional. Eu acho que a partir do momento em que o museu for reaberto, ela vai ser uma coleção muito interessante, inclusive por conta dos debates que vocês sabem, vocês já conversaram com o Pedro, sobre como representar e o que fazer com essas peças que sofreram com o incêndio, né? Se mantém os elementos do incêndio, se não mantém, como que se representa isso, aonde eu acho um debate interessantíssimo para quem trabalha com patrimônio, aonde que a gente para de fazer as restaurações. Porque essas peças, em geral, peças egípcias foram reutilizadas muitas vezes, né? Então a gente tem que ficar, em que momento que a gente para de restaurar? Vai lá no momento original, a gente vai tentar... início, né? Exato, a gente vai tentar pegar a primeira vez, a gente vai tentar pegar uma reforma que foi feita em algum momento, etc. Isso é um debate interessante, por exemplo, com os grafites lá na tumba que essa missão argentina tá trabalhando, tem grafites em cima das iconografias, né, da tumba. E aí, você faz o quê? Apaga o grafite para deixar a tumba no que teria sido teoricamente o original dela, né, lá do Reino Novo, ou deixa o grafite, assim por diante. São debates interessantes. Por isso que eu acho que o Museu Nacional, talvez, eu vou recomendar para gerações futuras para irem ao Museu Nacional ver o que se fez em cima dessa coleção, assim. Porque eu acho que isso vai gerar um tipo de narrativa museológica que não existe, assim. É muito pouco feita essa narrativa que lida com a humanidade, né? Lida com a humanidade em diferentes temporalidades. Não é uma tentativa de congelar o tempo ou de resgatar um tempo em outro momento. É claro que eu poderia citar qualquer um dos grandes museus europeus com coleções egípcias gigantescas e, teoricamente, é o mais fácil a se fazer, porque eles são, de fato, os mais impressionantes, né? Sim. É difícil escapar da magnitude que é ter, não necessariamente um museu europeu, porque isso também existe nos Estados Unidos, um templo inteiro dentro de um museu, né? Não é absurdo escolher um negócio desse. Não é um absurdo escolher o British Museum, que talvez dos que eu fui tenha sido mais impactante no sentido da monumentalidade, né? Mesmo que outros museus, como o Museu de Antiguidade de Leiden possam ter um templo inteiro dentro. Quando você fala um templo inteiro, parece o Templo de Debord lá na Espanha, que é fora e que e que coloca todos aqueles pilonos e a coisa fica parecendo mais ainda exuberante, né? É um templinho pequenininho, né? Quando me falaram no templo inteiro, eu fui buscando um negócio que não era exatamente o que eu encontrei, não correspondeu. Mas ainda assim, desilusão total. Pô, mas é esse cubículo aqui é o templo, né? Isso não é nada. Não. Mas imagina, tirando esse templinho do Egito, o esforço. Nossa. Sim. O CO2 produzido. Maravilhoso isso, né? Não devolvam, jamais devolvam, porque vai produzir um CO2 tremendo. Esse agora tem que ficar. Está resolvido o debate da restituição. De nada, ok? De nada. É isso. Ou vocês arrumam uma maneira deles irem boiando sem gastar nenhum combustível fóssil, ou... Bloco a bloco, boiando. Ou não queremos mais. Eu tenho uma teoria dessas. Egito é uma coisa muito louca, né? Porque você tem um monte de arquiteto, engenheiro que é fascinado por Egito, que vai criar teorias sobre como construir as pirâmides, essas coisas. E tinha uma teoria dessa que tinha canais e boias. Vocês já viram isso? Que eles faziam os blocos boiarem. Eu já vi. Que tinha os canais para levar os blocos e eles faziam os blocos boiarem e iam nos canais até as pirâmides. Enfim. Ok. Eu acho que o British Museum, ele é o mais, assim, dentro do âmbito da monumentalidade, é o mais impressionante que eu visitei, assim. Mas
não é o mais divertido nem não é o mais interessante, né? É não, o mais eu acho violento. Que a coleção Sim, bom. Mas eu acho que a coleção do Museu Nacional, você tem toda a razão, vai ser uma coleção única, né? Quando reabrir e quando visitantes tiverem essa oportunidade de ver esses objetos que foram tão mudados com esse incêndio e tal. Uma coisa que eu queria falar, assim, eu ia até comentar isso antes, quando a gente estava falando sobre essa coisa da vida dos camponeses, etc. Assim, o quanto a gente não nota. Isso é uma coisa que eu só notei, só parei para pensar quando eu tive contato com materialidades de períodos mais próximos, assim. Tive uma experiência muito específica em Versalhes, quando eu fui visitar o Palácio de Versalhes. Que aquilo me oprimiu de uma determinada... Aquela suntuosidade me oprimiu de uma determinada maneira que estragou meus dias todos na França aquela vez. Assim, eu fiquei mal durante muito tempo. E isso é uma coisa que a gente não nota na monumentalidade que é muito maior do Egito, né? Fiquei pensando nisso, o quanto que esse museu como o British, que é um museu no qual a monumentalidade é muito presente, a gente olha aquilo como uma maravilha da humanidade e não olha aquilo como um monumento da barbárie, né? Aquela história de que todo monumento da civilização é um monumento da barbárie, né? O quanto de vidas que foram perdidas, de costas que foram laceradas nesse sentido, né? Você vai na pirâmide e no momento que eu olhei as pirâmides ao vivo a primeira vez, eu me emocionei e não sabia nem por quê. Porque aquilo está muito presente no nosso imaginário. Mas a gente poderia construir uma educação patrimonial que dialogasse um pouco com esse nível de violência, né? Se olhasse um templo como o Edifu, que talvez seja a coisa mais... Acho que é mais impressionante pra mim, mais impressionante que as pirâmides, assim. Você tá ali, você é muito formiguinha perto daqueles pilonos gigantescos, né? Sim. O quanto que aquilo ali poderia ter uma educação patrimonial, uma visita guiada específica, pensada pra destacar o nível de opressão necessário numa sociedade pra se construir um negócio daquele tamanho. Sem dúvida. Muito interessante mesmo. E de resto... São até questões com as quais eu me debato, por exemplo, quando penso na questão da escravatura, se houve pessoas escravizadas que construíram as pirâmides ou não. A escravatura não existia da mesma forma que nós a imaginamos hoje, mas até que ponto é que não houve uma certa coação para as pessoas, trabalho forçado, exato, ou seja, não foram pessoas escravizadas que construíram as pirâmides, as pessoas eram pagas, mas ao mesmo tempo também até que ponto é que não houve uma coação, até que ponto é que o trabalho não foi forçado. Perguntas muito interessantes para outro episódio, provavelmente. Teremos ainda que fazer um episódio sobre as pirâmides. A gente tem o senso comum ver as pirâmides construídas por escravizados, né? Por conta da narrativa bíblica, do cativeiro do Egito e assim por diante. E eu acho que a egiptologia fez e vem fazendo, né, com a coisa da Vila dos Trabalhadores, lá das pirâmides e tal, um trabalho muito forte de desconstruir essa mentalidade de que eram trabalhadores escravizados, né? A partir do tipo de alimentação, que parece que era uma alimentação melhor do que as alimentações que se tinha no resto do Egito e assim por diante. Mas eu tenho a impressão que essa faz parte dessa visão fantasiosa que a gente tem do Egito, pensar que eles acreditavam com muita facilidade nessa ideologia da religião egípcia, né? Porque eu já vi, por exemplo, esses estudos que falam sobre os trabalhadores das pirâmides, né? E aí as pessoas estão falando, não, é possível que famílias mandassem os seus entes de todo o Egito para trabalhar na pirâmide, convencidas que era uma obra para uma divindade e assim por diante. Acho que a gente supervaloriza muito, isso é um efeito do orientalismo também, supervaloriza muito o efeito dessa ideologia, né? Ou da crença de que o rei era um deus e assim por diante e tal. Sim. Parece que essas pessoas eram todas... Parece que o passado é muito infantilizado, né? Naquela época as pessoas acreditavam nisso, hoje não acreditam, né? Leia a minha tese, que não está pronta ainda. Eu não vou nem perguntar se ela está pronta, porque é uma descortesia. Não, tem que estar em breve, mas não está ainda. Fábio, muito, muito obrigada por ter estado aqui connosco, por partilhar os teus conhecimentos connosco e por te juntares a nós neste bar virtual. Obrigadíssima pela tua presença. Sim, e já sabem que nos podem enviar todos os vossos comentários, críticas, sugestões ou para o nosso e-mail podcast.egiptologia@gmail.com ou por a mensagem direta através do Instagram 3Egyptologies Podcast, 3 em numeral árabe. Se escreverem por extenso não nos vão encontrar, portanto 3 em numeral árabe. Vejam as nossas publicações, reajam, comentem e façam sugestões para episódios futuros. Já sabem também, é aquele momento que, enfim, nós desesperadamente vos pedimos que nos avaliem, preferencialmente com 5 estrelas no Spotify, sigam o podcast, partilhem com outras pessoas e no Apple Podcasts, para além das 5 estrelas, agradecemos também um comentário. E se conhecerem outras plataformas de podcast para nós colocarmos lá o nosso, ou onde ouçam o nosso podcast, por favor, comentem, partilhem, avaliem ao máximo e nós gostamos sempre muito de contar com o vosso
com a vossa presença, com o vosso apoio e muito obrigado também por isso. Obrigada. Beijos, obrigada, Fábio. Obrigado, gente. Tchau, até à próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.